Oiê! Vamos para mais um vídeo do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 ele vai trazer sobre vibrações compensadas. E ao longo desse vídeo a gente vai entendendo o que são. Mas, basicamente, é aquela ideia de que a gente se conecta com aquilo que a gente vibra de forma parecida, né? Então, fala sobre sintonia, sobre harmonia que tem entre sentimentos, entre pessoas, né? Então, não sei se vocês já repararam como, às vezes, a gente se entende muito bem com uma pessoa sem nem mesmo conhecer ela. E, às vezes, com pessoas que a gente conhece há muito tempo, parece que a gente fala línguas diferentes, mesmo falando a mesma. Então, é isso que acontece, essa questão da sintonia e da afinidade. Então, o que acontece quando a gente se dá super bem com uma pessoa que a gente nunca viu? Provavelmente a gente tem uma forma de pensar, a gente tem assuntos e atividades, rotinas que sejam muito parecidas com a dessa pessoa. Isso faz com que a gente sintonize com ela, com que a gente se afinize com as ideias e isso forma um diálogo muito mais fácil. E às vezes vão ter pessoas com quem a gente convive, às vezes por questões de família, de trabalho, de rotina, com quem a gente não tem essa sintonia e essa afinidade. Então fica muito mais difícil de um entender o outro. Então, isso acontece já então no plano material e também no plano espiritual se dá da mesma forma. Isso vai gerar uma linha, uma ponte magnética entre uma pessoa e outra. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma afinidade, uma convivência, uma sintonia muito grande com alguém, a gente acaba se conectando literalmente, como se tivesse um cabo entre eu e a pessoa. E isso faz com que a gente se entenda muito bem, muito fácil. E isso não depende de distância, a pessoa não precisa estar do meu lado para que isso aconteça. Então, quando eu ligo para uma pessoa e a pessoa fala, eu tava pensando em ti. A gente tava conectadas magneticamente por sintonia, com certeza. Ou quando a gente tem um amigo muito próximo e a gente não precisa nem falar, né, verbalmente as coisas para que ele entenda. A gente troca um olhar, troca um sorriso e um já sabe do que o outro tá falando, né? Então, isso é a sintonia, é o magnetismo que a gente tem entre essas pessoas com quem a gente se afiniza. E ele traz um diagrama no livro sobre 3 exemplos, né? Então, a gente vai ter no primeiro exemplo os sábios, que vão ser pessoas que têm interesses elevados, focados em filosofia, ciência, espiritualidade. E dentro disso, eles vão se conectar naturalmente. 2 pessoas que estudam o mesmo assunto, elas têm muita facilidade de conversar sobre. Então, é muito mais fácil que pessoas da área da saúde tenham conversas nesse sentido de forma muito mais fluida do que uma pessoa que entende de um assunto e outra pessoa que não entende, porque isso vai exigir muitas explicações e até mesmo entre piadas, entre referências que a gente faz numa fala de coisas que a gente conhece. Então, uma conversa fica muito mais interessante e muito mais fluida quando a gente encontra alguém que tem essas afinidades parecidas com a gente. Agora, já ele traz aqui índios, né, no livro, mas eu entendo que nesse livro ele tá falando daquelas populações originárias onde era muito focado na necessidade imediata de caça, de pesca, de plantação, depois que já teve, né? Mas que era uma vida muito mais prática, com foco no prático, em abrigo, sobrevivência. Então eles se afinizavam e se entendiam dentro disso. Se for necessário ele manter uma conversa entre uma pessoa primitiva e um sábio, a conversa vai ser muito trancada, vai ser muito difícil, não vai ter real conexão. E o terceiro exemplo que ele dá é das árvores, né? Então, pensando em árvores frutíferas, nesse caso, de que na natureza existe sintonia também. E quando a gente planta árvores da mesma espécie, elas vão crescer muito melhor, né? Por isso a ideia dos pomares. Então, elas vão ter essa troca de nutrientes entre elas, do pólen, as abelhas, né? Levando entre elas. Isso faz com que tenham plantas muito mais saudáveis. E então isso traz que a sintonia, essa ideia, ela não é só humana, ela é uma lei da natureza. E além disso,
é algo, trazendo um exemplo, é quase como um algoritmo espiritual, assim como a gente tem um algoritmo no Instagram. Ele vai mostrar mais daquilo que a gente consome e a gente vai entender mais, né? Pensando no Instagram, eu tô rodando meu Reels ali. Eu entendo muito melhor aqueles vídeos que se encaixam com as minhas experiências, eu vou dar muito mais risada, vai ser muito mais interessante pra mim, né? Por exemplo, se eu pesco, vídeo sobre pesca, se eu gosto de moto, vídeo sobre moto, se eu gosto de maquiagem, vídeo sobre maquiagem, se eu gosto de fofoca, sobre fofoca, por aí vai. Então, eu vou entender muito melhor os vídeos, as referências dos vídeos, eu vou achar muito mais interessante, vou dar muito mais risada do que se aparecerem vídeos de coisas que eu não gosto. Então, é assim que o algoritmo funciona do Instagram, para que mantenha a gente assistindo os vídeos, e é assim que a vida funciona também. Eu não tenho como manter conversas longas e amizades profundas com pessoas que não têm os mesmos gostos e afinidades que eu tenho. Então, em algum sentido, essa pessoa... Claro, ninguém vai ter 100% de afinidade com outra pessoa. Só que é muito mais fácil uma conversa e uma convivência com pessoas com quem a gente tem essa afinidade e essa conexão. Então, além disso, a gente vive essa questão da compensação vibratória, né? Do capítulo do livro é o quê? Dentro do espiritismo, ele fala que a gente evolui em grupo. Então, dentro desse grupo de evolução que a gente tem, vão ter pessoas vibrando de uma forma e pessoas que vibram de outra. Trazendo um exemplo, uma analogia, é como se fosse numa corrida. Em uma corrida em grupo, todo mundo vai dar a largada junto, mas vai ter pessoas que se esforçaram muito mais antes da corrida e vão conseguir muito mais longe, e vão ter pessoas que não se esforçaram nem um pouco, e vão ter pessoas que vão estar correndo medianamente. Só que como é uma corrida em grupo, todos têm que chegar na largada juntos. Então, aqueles que se dedicaram muito, talvez tenham que voltar por sacrifício próprio, né, pelo bem da equipe, sacrificar e voltar um pouco, né, andar mais devagar, para poder motivar e auxiliar aqueles que estão correndo mais devagar. Só que aqueles que estão correndo mais devagar só vão conseguir correr, né, ser auxiliados para aqueles que estão correndo mais rápido, se eles quiserem correr mais rápido. Não tem como levar no colo, né? Então, é assim que funciona os grupos espirituais, as nossas famílias espirituais, né? De que todos têm que estar correndo para que todos cheguem na largada, na linha de chegada. E o que acontece é que muitas vezes esses que se esforçaram muito vão ter que voltar para auxiliar os outros por pura caridade e vontade de auxílio do grupo. E isso gera uma compensação vibratória daqueles que vibram mais alto com aqueles que estão vibrando mais baixo. Isso faz com que o grupo inteiro consiga ter uma relativa estabilidade de vibração. E isso não é só dentro desses grupos espirituais, né, das nossas famílias espirituais, mas dentro da nossa própria rede de amizades e de locais mesmo onde a gente habita. Então, tem que existir aquelas pessoas que são mais alegres, mais ativas, ou que estão em momentos assim, para compensar, às vezes, uma vibração mais baixa de alguma outra pessoa. Então, por isso que é tão bom quando, eu terminei um relacionamento, vou chamar minhas amigas que estão bem aqui, para que a gente possa ter essa vibração compensada de eu que tô triste com elas que estão felizes, e assim eu possa me sentir melhor. Porque se eu chamasse mais 2 pessoas tristes para ficar comigo, a gente só ia se afundar juntas. Então, essa mesma compensação que tem no sentido espiritual, ela existe também na matéria, né? Isso serve para vibração no geral. Então, por isso que também é muito importante a gente tentar ser, dentro dos ambientes em que a gente tá, essa pessoa que contribui com as vibrações positivas. Não porque a gente é perfeito, mas por entender essa responsabilidade e essa possibilidade de fazer a diferença dentro de um ambiente, simplesmente na forma como a gente trata os outros. E na mediunidade, como ela funciona por sintonia também, é a mesma coisa. Então, a gente procurar como médiums melhorar nossa sintonia, o nosso autoconhecimento, porque se eu estiver vivendo e vibrando, né, dentro da mediunidade também, com coisas fúteis, só com questões materiais, não existe possibilidade de um espírito mais evoluído, que procura conhecimento, que procura transmitir mensagens de bem,
me usar como intermediário, né? Porque se eu só tô vibrando coisas nesse estilo e ele vibra coisas em outro estilo, não tem essa comunicação, essa afinidade entre nós. Então, por isso que o médium tem que ser uma pessoa que procura o bem e procura se melhorar, e o conhecimento para sintonizar com espíritos mais elevados que procuram essas mesmas coisas. Então, por fim, eu trago a pergunta, né, se todos nós nos mantemos em relações através das nossas vibrações, das nossas atividades, das nossas sintonias, quais são os pensamentos que eu tenho alimentado, que conversas eu tenho cultivado e que ambientes eu tenho frequentado, e a partir disso entender qual é a nossa vibração para que a gente possa tentar moldar ela para que seja sempre o melhor possível. Foi esse o vídeo de hoje, espero que tenha dado para entender.